Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, Ancião de Distrito, Roberto. Amados irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria novamente poder estar com vocês, participando de mais uma palavra pastoral, onde nos traz muita alegria, principalmente pelo período, pela data que estamos vivendo, Advento, que é a espera da vinda de Cristo, e isso nos traz muita alegria, porque para nós filhos de Deus o sentimento com relação a isso é totalmente diferente do que as pessoas do mundo imaginam, comemoram, e para nós sim tem um significado muito importante, porque é a espera de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos apóstolos têm dado para nós, para essa quarta-feira, uma palavra que está em Salmos, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que nos diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Amados, essa palavra de Salmos, ela nos dá assim um entendimento que é muito importante a gente ter o conhecimento daquilo que foi o trabalho dos profetas, o anúncio dos profetas no Antigo Pacto, que mostrou para aqueles daquele tempo, amados, e que serve para nós hoje como referência, as promessas à vinda de Jesus através daquilo que era a vontade de nosso Pai. E nossos apóstolos têm uma mensagem para nós, para essa palavra pastoral, onde diz o decreto de Deus. Então, aquilo que ele colocou através do salmista ali, o decreto de Deus. E a mensagem é: Jesus Cristo veio como um rei, de acordo com o plano de Deus. E seus seguidores o servem continuamente. Assim foi quando Jesus veio. Apesar de que, durante o Advento, muitas pessoas se lembram da história de uma criança chamada Jesus, que nasceu em Belém, em circunstâncias diversas, assim, extraordinárias, porque sabemos como nasceu. Jesus numa manjedoura. Havia uma preocupação muito grande de seus pais, Maria e José, com relação a isso. E nós sabemos de toda a história. Então, não foi assim, tanto para Maria quanto para José, uma experiência simples, mas, amados, um chamado de Deus, e onde eles teriam que ter muita fé para poder ter convicção de tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns veem em Jesus apenas um fundador carismático, como aqui os apóstolos nos colocam, de uma religião, cujo significado está até os dias atuais, né? Isso que pensam de Jesus, que foi um fundador carismático em seu tempo. E também aqui os apóstolos, eles querem fazer eles dão uma anotação aqui, onde diz que depois do Natal, no entanto, Jesus Cristo permanece despercebido. Ninguém lembra mais. É só aquele período e depois não há mais nenhuma lembrança com relação a isso. Diferente de nós, filhos de Deus, que sabemos que comemoramos esse período de 4 semanas, o Advento, que é a espera da vinda do Messias, da promessa de Deus. Como aqui também relata o salmista,
de uma forma maravilhosa, mostrando algo muito importante, onde ele diz aqui, meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e nele recitarei o decreto. E, amados, 4 pontos importantes aqui é colocado para nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, desde a eternidade, como nós sabemos e como nós fomos orientados pelo Espírito Santo, que nos permite reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, desde a eternidade. Então, Cristo já estava com Deus. Nunca esquecemos disso. Isso é muito importante para nós. Jesus Cristo já estava com Deus. Então, ele veio pela promessa dada por Deus para a humanidade. Então, ele veio, amados, como um homem sobre essa terra para cumprir a vontade de Deus. Isso é muito importante para nós. A esse respeito, há uma menção também feita pelo salmista, que, se vocês puderem notar, o versículo 7, ele diz: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei, né? Então, vejam, nesse salmo é descrito a ascensão de um rei ao trono. Aqui na carta aos Hebreus, essa palavra também é muito importante para nós, porque faz alusão, amados, a Cristo. Quando se fala sobre a concepção, não deve ser entendido no sentido biológico do corpo, mas sim do espírito, daquilo que é uma promessa maravilhosa da qual Deus fez para nós. Desde a eternidade, amados, o trino e eterno Deus está diante de si mesmo, né? Então, de si mesmo, vale para Deus isso. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O outro ponto muito importante para essa palavra pastoral diz: o ser humano criado para a comunhão com Deus. O ser humano, amados, ele não foi feito à imagem de Deus para ficar sozinho, apenas se relacionando consigo mesmo. Mas ele foi para ter uma convivência, amados, com Deus, um relacionamento com Deus, e também com o seu semelhante. E nós, amados, o cristão com fé viva não permanece na solidão, não é assim? Isso não acontece conosco. Nós permanecemos na graça e na benção de nosso Pai Celestial, onde temos a nossa convivência com nossos irmãos, onde temos a convivência principal, claro, com Deus em sua casa, na congregação, participando dos serviços divinos, ouvindo a palavra, amados, na Santa Ceia, na comunhão com Deus, amados, e a congregação reunida pode ser experimentada com relação a isso, pelo seu sentimento, pelo seu desejo, pelo seu rumo. O cristão, amados, ele reitera a força da celebração da Santa Ceia na comunhão com Cristo. E isso nós fazemos, amados, com nossos apóstolos, na congregação entre si. Então isso é uma graça maravilhosa. Nós também não somos a imagem de Deus para ficarmos sozinhos, mas sim para viver essa graça, essa benção com Deus, e para vivermos, amados irmãos, com os nossos irmãos. Jesus Cristo, Rei, de acordo com o decreto de Deus. O Salmo 6, então ele é muito claro em dizer que é Rei. Pode ser entendido como uma referência a Jesus como Rei. O nosso Rei é Jesus, amados. E isso já também colocado por Jeremias em seu tempo. Isso também em Lucas, no capítulo 1, no versículo 32 e 36, o anjo também disse isso a Maria, queria dar luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então isso é muito importante, especialmente na época de Advento. Cristo é reconhecido como um rei, e é muito
e em muitos cânticos, em muitas linguagens, isso também é colocado. Amados irmãos, o último ponto maravilhoso também dessa palavra pastoral está onde diz: seguidores de Cristo, servos de seu Senhor o Rei. E aquele que aceita, amados irmãos, a Cristo e aos seus enviados pode ir hoje ao santo monte de Sião. Então, isso é muito importante para nós, ir ao santo monte de Sião. Em Hebreus, poderíamos ler essa palavra muito importante que está em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, 24 e 28, então diz: mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E o 28, amados, que nos diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, podemos ver que eles já vivenciam atualmente o reino de Deus. O Rei Jesus já ativam hoje para realizar esse decreto, amados. E eles se esforçam para irradiar a essência do seu reino. E, amados, fazer isso constantemente, os apóstolos aqui dizem fazer isso constantemente e não apenas esporadicamente, constantemente, esporadicamente. Muitos reconhecem Jesus pelo tempo do qual estamos vivendo, a época de Natal, os 4 advento, e como podemos ouvir aqui que está na palavra, logo depois já não tem mais esse sentimento. Não pode ser assim com nós, filhos de Deus. Procuramos, como está aqui, não esporadicamente, mas uma época específica do ano que temos que ter ela no nosso coração para ter a graça de nosso Pai Celestial. Quero desejar a todos um abençoado final de quarta-feira e até a próxima palavra pastoral.